Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem, Nível? Tudo bem, Mira? Estamos aqui com o Nível Diegues, compõe o grupo Tesse, ele está no projeto Quarentenas também, ele é um ator do Quarentenas e vai contar pra gente qual a experiência dele do Quarentenas, o que representa para ele e falar um pouquinho dele antes de a gente entrar no projeto. Sim. Então, tudo começou, obviamente, quando a gente passou a não poder se encontrar mais, a partir do dia 15, 16, já não podíamos mais nos encontrar e ficamos um tempo grande sem ter ideia, imaginando que logo voltaríamos, imaginávamos que tipo mês de maio poderíamos já estar voltando a se encontrar justamente aqui nessa sala, todas as segundas-feiras, nosso bate-encontro. Mas aí foi se prolongando, foi quando a gente passou a querer fazer peças à distância, peças online, teve essa primeira ideia de 2 ou 3 peças que a gente iria ler para poder, cada um das suas casas, fazer essas peças. Aí isso também foi mudando, porque a gente assistiu à experiência de outros colegas, de outros projetos que não estavam da forma que a gente imaginava que seria, que é esse teatro online. Dependendo do formato, funciona super bem, inclusive dependendo da tecnologia que você tem a seu dispor, da internet, inclusive, de toda quase que uma ilha de edição à disposição do grupo ou da pessoa. Daí a gente foi tirando da frente todas essas questões que tivessem ou implicações técnicas, ou que não coubesse o elenco inteiro, que nós éramos, no caso, uns 10, 9, 10 atores, né? Então tudo isso foi tirando da frente, até que a gente chegou numa história que aí o Manuel propôs uma história sobre a quarentena. E aí a gente foi agregando as outras pessoas que estavam afoitas de projetos e de trabalhos e de poder dialogar de alguma forma sobre, enfim, atuação, né? Interpretar, mesmo que seja por um veículo, né, por câmera, por internet. E aí todos os outros, logo, foi só 1 ou 2 reuniões que foram esse núcleo inicial, que foi eu, Alexandre e Manuel. Depois já fomos agregando Nelma, depois a Adriana, Pedro, Fernando, André, Bianca, todos os outros, né? Mas inicialmente foi isso, eu queria fazer uma peça de 2 ou 3 atores. E isso foi se transformando até chegar numa dramaturgia própria, que num primeiro momento ia ser uma inteira, 40 minutos assim, uma obra de 40 minutos, para ser cada um em suas casas. Foi quando a gente percebeu que a internet, a nossa tecnologia e o nosso aparato de conhecimento não ia dar conta. Não sei se você tem assistido as coisas. Sim. Não digo, não a 40 minutos, as experiências que os grupos têm feito via online. Sim. Então, você mesmo que apresenta lives, já deu algum problema de tecnologia? Né? Ou do meu, ou da pessoa. O receio é esse, entendeu? A gente fica muito à mercê do que pode acontecer. Fora isso, eu dou o texto na minha casa, se tiver um delay para você dar a resposta, ia ficar... Ou seja, aí foi desmembrando... E se evitar isso, na verdade. Se evitar isso. Porque, imagine, né? Você divulga, você convida as pessoas, você monta todo um aparato que ia ser 8 atores, cada um em suas casas. Isso é uma loucura. Mas foi isso. Então aí foi mudando até chegar aí a gente pensar em gravar essas cenas, que aí deu 4 capítulos, mas a gente sentiu necessidade de esticar, e aí são 6 capítulos que as pessoas vão poder ver. Já o 4º capítulo, eu não sei quando vai essa entrevista, né? Mas hoje lançamos o 4. E já estamos aí perto do 5º editado e o 6º na outra semana, e aí finaliza. E uma coisa que eu não perguntei para eles, perguntei sobre o processo criativo, sobre o ator, como é construído,
construíram. Perguntei muito se primeiro veio o personagem para depois eles fazerem a caracterização, ou se veio a caracterização para depois o personagem, sabe aquela coisa, né, que o autor tem? Mas eu não perguntei se eles que criaram o personagem, eles construíram o personagem, mas eles que escreveram e criaram ou não? Isso... Não, o Manuel que escreveu. A dramaturgia, o Manuel. Todos nós temos a licença, né? Bom, é um grupo. Tá. A gente está, essa configuração dos 9, nós estamos juntos há 2 anos, lendo muito. Então, fizemos algumas experiências. A gente, quando veio a pandemia, a gente estava com um espetáculo para a rua, que ia ser sobre a Paixão de Cristo. Estávamos produzindo isso para a prefeitura, ia acontecer na Praça Dom Orione, na Páscoa. Então a gente se conhece muito bem, todo mundo, né? Então, assim, claro que o Manuel não tem uma dramaturgia rígida, então todo mundo cria na hora de... Mas ele tem todo um texto que ele escreveu, a dramaturgia dele. E mesma coisa com os personagens. Eu acabo assumindo direção, mas todo mundo tem toda a liberdade. Aliás, a gente já divide as personagens um pouco no perfil, um pouco do jeito de cada um, sabe? De como cada um pode atuar ou pode compor. Então, aí tem as 3 primeiras leituras também, que fizemos uma coisa mais destrinchada, mais esmiuçada, mais aprofundada para debater pontos de emoção ou de como reagir, por exemplo, em coisas com objetos, porque é tudo novo para a gente, né? Não só fazer algo pela câmera, mas se autodirigir, porque a gente ia ter que gravar. Quem mora, por exemplo, com parentes... Autodirigir, autoproduzir. Então a gente ia ter que ver a roupa. Tudo ia sendo debatido em grupo. Tivemos problemas? Sim. Teve cenas que tiveram que ser refeitas por causa de objetos. Tiveram cenas que tiveram que ser refeitas por conta de uma câmera mal posicionada, por conta de ruídos, por conta de um monte de coisas. Hoje mesmo, antes da gravação, fizemos, elas gravaram uma cena porque um problema de luz, coisas que a gente não domina, né? Que não é o nosso métier criativo, né? Pensar numa luz, ainda mais em câmera. Então, foi uma loucura. A gente chama de experimento porque um experimento. Está sendo um experimento. Nada a gente tinha certeza de resultado. O texto, a direção, as atuações. Tem gente que é um pouco mais exagerada, tem gente que é um pouco mais introspectiva na interpretação, tem gente mais over, outros um pouco mais tendendo à comédia, outros com uma coisa meio tchecoviana, cheia de pausas, outros uma linguagem aqui assim, bem intimista, sabe? Então cada um tem um jeito. Eu não tenho isso, cada um não dá para montar. E foi um experimento. A proposta é deixar isso acontecer mesmo. Um experimento, de verdade, assim. Ver o que vai dar. Foi isso. E para você, o que o 40 meses vocês fizeram para vocês poderem fazer arte? Ok. Mas a arte, ela normalmente quer passar uma mensagem, né, para as pessoas. E aí você acha que neste momento de quarentena, os 40 passam que mensagem para as pessoas, para as famílias que estão em caos, ou mesmo para quem não está em caos, mas quem não está em caos hoje, né? Mas assim, só de você estar trancado em casa, embora tenha que agradecer, você está podendo estar trancado em casa, mas é um momento diferente. Então, o que o projeto agrega para as pessoas? Então, primeiro momento, eu acho que quando alguém que não nos conhece assiste, algumas pessoas têm dado feedback de se perceberem como uma sériezinha, né? Uma novela, uma série onde a gente se vê representado de algum jeito, ou pelo menos uma identificação que a gente tem com aquela trama, ou com aquilo que é dito, ou com aquele contexto. Isso tem, né? Em qualquer obra de ficção, séries. Então, vamos falar mais do campo das séries, né? Então, a gente percebeu que esses assuntos
que nós trabalhamos no roteiro, né, na dramaturgia aí, são coisas que estavam acontecendo com as pessoas. A gente quase que fez uma crônica da sociedade daquele período. Correu um risco de ficar datado, porque lançamos só no final do ano, por conta disso que eu já te expliquei, que problemas técnicos mesmo. A gente não tem grandes conhecimentos tecnológicos, tem gente no grupo que até tem, mas não igual uma pessoa que trabalha com isso, que trabalha com audiovisual, que faz isso a vida inteira, que tem uma ilha de edição, por exemplo. Nós não tínhamos isso ao nosso dispor, então foi tudo batendo cabeça. E com isso, o tempo foi indo. Pensamos, ixi, essas histórias ficaram lá atrás. Aí veio uma segunda. Quando começou? Que a gente começou a gravar mesmo em final de julho, meados de julho. Não sei se eles responderam, mas enfim, até texto, até definir, até que começar as experiências gravando, e volto a dizer, gravando e regravando, muitas vezes foi final de julho. E pronto para lançar, estava em novembro, aí a gente foi segurando, vendo a melhor época e tal. Então, com esse medo de ter ficado para trás essas histórias, mas aí veio a segunda onda. Aí, quer dizer, tá tudo continua, porque sem dar spoiler, né, mas assim, uma das questões é toda uma coisa de um crime que acontece, um desvio de dinheiro público, de verba pública para uma determinada, enfim, um aparato da pandemia, de saúde, e isso a gente tem notícia toda hora. Família que separa continua. Filho e pai com crise continua. Programa, tem um programa que acontece, né, no decorrer também continua. Esses programas que eram presenciais estão online. Então, tudo que está acontecendo no Quarentenas, obra dentro de casa, professores dando aula dentro da sua sala, tudo isso ainda continua. Então, não vou falar que é sorte ter a segunda onda, pelo amor de Deus, mas não ficou datado, porque era um receio da gente, como a gente começou lá atrás e não teve tempo de terminar, o nosso receio era estrear com a história sendo velha. E não, mas eu entendo que mesmo se tivesse passado não tivesse a segunda onda, é um fato histórico, então ficaria como um marco. Então daqui 2 anos, as pessoas que estudam arte ou que estudam momentos, histórias de vida iam acabar se deparando com esse projeto e iam conhecer e saber, olha, era aquilo que o pessoal vivia. A arte se apresentou naquele momento, então de qualquer modo seria contributivo. É claro, está na segunda onda, isso também agrega de uma forma, mas de qualquer forma eu entendo que seria contributivo sim mesmo. E me conta sobre o seu personagem. Primeiro fala do seu personagem e depois você me fala sobre o seu processo criativo do personagem. Todo o processo eu queria saber, e aí você me falar sobre o processo criativo, você me falar como você construiu ele, se ele veio primeiro da sua intuição artística ou veio primeiro da parte exterior, né? Não, você primeiro pôs lá uma roupa, sentou numa cadeira e ele veio, ou não? Ou não era disso, como que era? Olha, eu sempre começo, até como no teatro, como eu venho do teatro, eu começo pelo texto, né? Pelo caso aí, um roteiro. Para conhecer, porque ali no roteiro tem, né, o personagem fica dizendo coisas, além dele, ele abre a série dando entrevistas, né? Porque ele é um TO, né? Um terapeuta ocupacional, trabalha numa ONG. Na verdade, eu nem sei como nasceu esse personagem. Eu não lembro bem como que o Manuel, eu acho que como ele quis trabalhar a mídia, e como tem um programa, a minha personagem ia ficar muito em função dessa questão, quando era de 40 minutos, né? Quando era peça teatral. Acho que ia ficar em função disso, de uma pessoa de ONG, que é importante e que, na verdade, estava fazendo todo um trabalho social, um trabalho de acolhimento com famílias, com pessoas, através dessas OS, dessas ONGs.
e daí tem o contraponto que é o político que vai contra a ONG, que vai contra isso, e o político é dado a Bozo, a Bolsonaro, a mini Bozo, entendeu? E ele faz o link de esses caras de ONG aí, então era meio que nessa função crítica. Depois, quando começou a estender, eu ganhei uma casa e ganhei um filho e uma esposa. Então esse terapeuta começou a ter uma vida que aí era a crise dele, porque a esposa não aparece, é uma médica que está na linha de frente, o filho revoltado em casa porque tem que estudar, tem que fazer lição online. Então mostrou bem o que era inicialmente para ser um contraponto com o político, ou seja, uma pessoa de trabalho social, um contraponto com o cara da grana que vai fazer é que eu não posso dar spoiler, mas sim, que vai fazer toda uma história porque não acredita essa história de ficar dentro de casa, que história é essa, tem que trabalhar, a empresa tem que abrir, aquele discurso que a gente para ele a prioridade econômica está em primeiro lugar do que a saúde. Do que a saúde, inclusive com os funcionários e tal. Então, quer dizer, nasceu um pouco por aí, então eu comecei a criar pensando nisso, num cara bem boa praça, um cara que tem que ser mesmo o contraponto desse arrogante, desse cara que passa por cima do ser humano, ou seja, então ele tem que ser mais acolhedor, ele tem que ser mais boa gente, ele tem que ter uma voz, um jeito de ser boa pessoa, e uma pessoa que está do lado da sociedade, do cidadão, do ser humano que precisa dele. Então eu estava um pouco por aí. Quando começou a ter o filho, aí mostrou um outro lado que eu achei legal, que o pai também em crise lá, porque o filho com adolescente, com problema, com isso, com aquilo, aí o cara também se estressa, ao mesmo tempo é um cara bacana para o filho, ao mesmo tempo ele está com pena do filho porque a mãe está um mês fora. Então aí vieram os conflitos. Então você vê, o roteiro vai indo, aí você vai criando, então esse cara também. Vai parecer uma coisa. Aí você fala, ele não pode ser tão bobão, ele tem que ser também. Aí ele tem que brincar com o filho, porque ele está preocupado com o filho se tranca no quarto, chora, saudade da mãe, aí ele tem que fazer esse meio de campo, o cara tem que ser dono de casa, esquentar comida. Então eu pensei num dinamismo que ele tem que ter. Aí você vai somando essas coisas e fazendo, e aí descobrindo fazendo, tem muito isso. Sim, né? Porque cada cena que foi pro ar, as cenas minhas pelo menos, eu acho que de todo mundo. Eu gravei, sei lá, umas 10 vezes até chegar por exemplo, uma hora cai o celular, outra hora barulho na rua. Lá perto de casa, igual aqui, tem uma igreja, então fudeu, meio-dia toco assim, não dá, tem que desligar. E 6 horas da tarde também, mas eu tenho que aproveitar a luz do dia, porque a luz da minha casa. Então, aí teve um dia que eu gravei e falei, nossa, que luz é essa? Vou gravar amanhã de manhã. E conforme você vai fazendo, você vai descobrindo coisas. Conforme você vai gravando, aí você pega e assiste. Ele é mais assim, não é? Ele não gostei, ele não funciona, isso não é legal. Então a gente vai tendo uma autocrítica, enquanto isso o grupo, né, se encontrando, se debatendo no WhatsApp ou nos nossos encontros virtuais. Ai gente, vocês viram isso, é melhor aquilo. Então é uma co-construção coletiva mesmo. E você falando isso, tem muito negócio de a luz do dia, o barulho da rua. Estou me lembrando muito dos cursos que estão fazendo, que é justamente assim. Para tudo, né? Para tudo, tem que ser o horário específico, que é a luz do sol, você está passando um dia, a gente o dia inteiro gravando para pegar o nascer do sol, o pôr do sol. Em que momento, teve um momento nesse personagem que você falou assim, agora é isso? E você guardou aquilo e falou, agora é isso? Aquele momento que você compreendeu, você falou isso ou não? Ele foi realmente... Teve uma cena que eu gravei, né, que é estranho, né, porque o meu filho está na casa dele. Então eu tinha que ficar no sofá da minha casa assistindo o telejornal sobre notícias, obviamente, da pandemia. Lembrando, minha esposa está na linha de frente, então eu ficava ligado nas notícias dos hospitais da cidade.
e meu filho dando risada ali, pedindo para eu abaixar. Mas eu estava na minha casa sem ninguém. Eu posicionei lá uma gambiarra com o celular lá, coloquei o play, vinha para cá, fazia. E aí, comecei a tentar, foi nesse momento que eu olhava assim, como que eu vou olhar para o meu filho, como que eu vou virar, vou ficar ligado na televisão e falando aqui referente a ele. Então foi quando eu comecei a descobrir um pouco mais aonde eu estava enfiado. Falei, esse negócio é complicado, né? Ali você falou, mas ao mesmo tempo eu fui descobrindo um tom que eu falo, isso aí tem que ser muito dia a dia. Eu não posso dar muita importância, talvez que no teatro a gente dá, né? Eu tenho que jogar um pouco fora, porque um pai e um filho que convivem uma vida inteira ali. Baixa a televisão, aumenta a televisão, ó, filha, não sei o quê. Tem que ser uma coisa, eu tenho que passar uma coisa muito coloquial, muito dia a dia, sem nenhuma formalidade. Enfim, acho que ali fui descobrindo, foi nesse, que nem foi a primeira gravação, porque as primeiras gravações eu fiz de um programa que tem que eu dou entrevista, né? Mas ali acho que eu fui descobrindo. Rodrigo, se eu não me engano, você no teatro, você é fiel, pelo menos mais fiel ao método dos Stanislavski. Sim. E agora as personagens também, também, porque o próprio Stanislavski, né, o cinema americano, né, através de Actor Studios lá no passado, hoje em dia Stella Adler, o Meisner, mesmo que Meisner desconsidere um pouquinho, né, Stanislavski, mas partiu dele como uma antítese, né, da própria tese do Stanislavski, do próprio conceito, né, do tratado que ele escreve, né. E é fantástico, porque a gente tem que entrar nessa coisa da verdade, da credibilidade, das pessoas que nos assistem acreditem que eu sou aquilo, que eu sou aquele pai, aquele terapeuta, que eu tenho aquela esposa, que o meu filho é aquele. Se o público acredita, essa mágica que o Stanislavski propõe, né, de fazer o público acreditar naquilo que você está dizendo, daquilo que você está ensinando, mostrando. Então, Stanislavski cai como uma luva para essas séries americanas, para as novelas brasileiras, para os filmes, por conta disso, né? O audiovisual parte muito de uma coisa com a verdade, né? E precisa ser crível, né? Porque a pessoa que está do outro lado precisa se identificar. Né? Lívia, acho que a gente está finalizando e eu queria fazer um comentário. Eu já postei 2 entrevistas e teve uma repercussão enorme, todo mundo querendo saber, perguntando, amigos, colegas de trabalho, colegas de teatro, pessoas que legal. Eu tenho muitos colegas que atuam, que são professores, e eles, alguns não conhecem a oficina de atores e perguntam sobre, eu tinha o sonho de fazer teatro, quero fazer teatro, mas que grupo, eu não conheci o grupo é da oficina, é o nível, então não conhecendo, né? Então agora, como você já se apresentou, já falou, seria legal você falar um pouco sobre a oficina de atores, para quem está assistindo, quem tiver interesse. Olha, o grupo TES, por exemplo, a Adriana e o Alexandre, eles são professores há muitos anos na oficina de atores. O grupo TES nasceu, na verdade, de uma necessidade de eu perceber que alguns atores vão se formando na oficina de atores, ou em qualquer lugar, né? Não importa, né? Em qualquer escola, e eles ficam um pouco à deriva, ficam um pouco sem saber para onde vão. Alguns conseguem entrar em algum projeto que já está encaminhado, alguns até formam um grupo, mas mesmo assim batem muito cabeça, né? Porque é difícil. Nós também, por mais que tenham alguns veteranos, nós temos muita dificuldade de emplacar como grupo por conta desses editais que a gente entra. Nós não temos ainda uma história, né? E isso é cobrado da gente, por isso que a gente não abriu mão de fazer alguma coisa nesse período parado, assim,
vamos dizer, da arte na cidade, né? Do teatro, da arte em geral na cidade. Então, parado bem entre aspas, né? Um monte de gente está fazendo uma porção de coisas. Mas para um grupo que ainda não tem a sua história, porque tem grupos que tinham uma peça pronta, foram para teatros, encenaram essa peça e mostraram online. A gente não tinha nada pronto. A gente não tinha um projeto. Tinha esse da Paixão de Cristo sob encomenda. Mas era um projeto para uma praça. Nem pensamos em dar continuidade. Quem sabe no que vem a Prefeitura do São Paulo. Mas entendeu? Então assim, nós não tínhamos não é um grupo que tem um repertório, uma história. É um grupo muito novo. Muito novo mesmo. Então, o 40 veio a calhar nesse sentido, né? Mas, voltando para a sua pergunta, o TES é novo, apesar de ter veteranos, nós não temos ainda uma grande história, já é uma história, mesmo que seja pequena, e uma história muito bem traçada, muito bem pensada, muito bem construída, mas ainda é uma história pequena perante assim, aos editais que a gente tenta, né? Mas uma hora vai dar certo, logo vocês vão ver peças nossas em cartaz. Nós temos 2, 3 projetos aí esperando verba. Por que isso, né, Miriam? Não dá para... Algumas coisas dá para você fazer na garra, sim, mas outras não. Porque quando envolve assim, alugarmos um teatro, espaço, qual espaço? Já é uma grana que a gente não tem para disponibilizar, assim, porque qualquer teatro por mês é no mínimo, sei lá, 12 mil reais, 14 mil reais, até mais. Estou falando dos mais baratos. É muito caro. Isso para ficar um mês. Você não vai fazer uma peça para ficar um mês, aí você faz 2, aí já pula para 20 e tanto, quase 30 mil reais. Você tem que ter limpo, sem pensar em mídia, sem pensar numa série de coisas. Quando você vai para espaços mais alternativos, cai esse valor, mas não é de graça. Os espaços alternativos, os coletivos, dependem daquilo girar também. Então, assim, não dá para fazer teatro, infelizmente, a custo zero. E é disso que a gente precisa, de um apoio. Quem sabe as pessoas que nos assistem, né? Quem sabe um dia tem aí um patrocinador, um apoiador, né? Porque precisa, principalmente e sobretudo, para pagar um espaço de apresentação, né? E a oficina de atores está indo bem, né? A gente faz o trabalho online e também o presencial. Nós temos cursos livres, mas também temos o curso profissionalizante de formação de atores, que alguns integrantes do 40 fizeram parte e se formaram com a gente. E é isso. Então aí a gente aqui a nossa sala, né? Estamos aqui em Pinheiros, nós temos unidade em Sorocaba, em Jundiaí, em São Paulo, em Campinas e em Santos. Então aí na luta. Você, inclusive, para quem não sabe, fez uma participação especial. Quase que aquela peça foi o nascimento do núcleo profissional do TES. Entendeu? Tinha a Nelma, tinha você, teve o Pedro um período no teu lugar, teve o Rogério, teve o Francisco, e uma série de pessoas, todos ali já estão formados. Sim. Tem alguns ali, o Daniel já era formado, estava lá, a Bia. Então, os que não estavam formados, aquela foi a formatura. Maísa, Vinícius, Jéssica, Carol, né? Então, e você fez, então assim, aquele tipo de espetáculo que foi Janelas Solitárias, eu tenho vontade de retomar, de refazer de um outro jeito, outro texto, outra dramaturgia, porque eu sinto falta de peças como aquela, mais contemporâneas, com uma pegada mais rock and roll, mais pesada, mais dark, que mostra um pouco o submundo, o universo enfim, desses arranha-céus que tem na cidade, dessa solidão humana. Então, o que é legal do TES é isso. A gente identifica o que está acontecendo na sociedade e tenta transformar em arte, contar uma história para as pessoas, entendeu? Mas sempre com o pé na verdade, sabe assim? O que a sociedade está passando em termos políticos, sociais, ou o que está acontecendo no mundo. A gente não quer ser um grupo de pesquisa apartado
do que o homem, o ser humano, vive. Então, com essa mensagem, se você gostaria de completar mais alguma coisa, a gente finaliza. Quero agradecer demais a sua participação. É um carinho imenso, um orgulho poder entrevistar você mais uma vez, né? Porque a gente já fez isso uma outra vez. Fizemos live. Sempre é um prazer estar ao seu lado, trabalhar com você. E a gente finaliza por aqui, então. E você vai colar, tipo, @TES, oficial, essas isso coisas? Isso que eu ia falar. Quem tiver interesse, a gente vai colocar embaixo o link do Instagram do TES, dos projetores, já coloquei nos outros vídeos. O TES também está no YouTube, você também está, né? Sim, também é. Bom, quem entrar no seu YouTube vai naturalmente ver essas entrevistas. Vai ver as entrevistas também. Entrar em qualquer desses arrobas que eu coloquei na entrevista, vai acessar a live repetida em todas as plataformas. E tá ótimo o seu cabelo. Eu recebi só elogio, meu. A gente tem elogio não, não é só elogio, né? Tá fazendo Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês.